Vivemos em um mundo onde as crises não pedem permissão para chegar. Elas invadem dias comuns, interrompem planos, abalam estruturas e expõem fragilidades que muitas vezes estavam escondidas até de nós mesmos. Crises financeiras, emocionais, familiares e espirituais carregam o potencial de nos quebrar ou nos transformar. A grande questão não é se enfrentaremos crises, mas como as enfrentaremos. De maneira paradoxal, elas são momentos de revelação, pois mostram em quem temos confiado, onde está firmada nossa, quanto conhecemos a Deus de forma real. Nos dias de calmaria, gerar confiança, mas é no meio da tempestade que a fé deixa de ser discurso e passa a ser sobrevivência. Ao longo dessa jornada, entendemos que algumas crises são permitidas para nos amadurecer, outras são consequências de escolhas, mas ainda podem ser redimidas. E há aquelas que simplesmente não fazem sentido, mas mesmo nelas, Deus continua sendo Deus. Assim, percebemos que não se trata de evitar tempestades. Boa noite, BF. A graça e a paz do Senhor Jesus. Está melhor assim ou não? Está melhor. A gente estava testando uma tecnologia aqui, mas não deu certo, não. Vamos aprimorar ela. Hoje é o último domingo do mês de abril e o encerramento da nossa série. O texto bíblico que nós vamos ler está aqui no telão. Vamos ler todo mundo junto, bem forte, bem bonito. 2, 3 e... Eu disse isso para que vocês... Mais uma vez, vai bonito e mais forte. 2, 3 e já. Eu... Amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, por esse último domingo que nós encerraremos essa série. Cremos que o Senhor tem algo especial para essa final de série. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja livre nesse lugar e traga cada mente cativa ao trono da Tua palavra. Quem está aqui, quem está em casa assistindo essa palavra, que entrou agora nessa live, e que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós e que o Teu nome seja glorificado e vidas sejam transformadas através da Tua palavra. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Hoje é o último domingo do mês e hoje é noite de celebração e de edificação. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. Hoje é dia de edificar a nossa vida. E Deus tem sido misericordioso com essa comunidade. Deus tem sido misericordioso e nos dando palavras, nos dando séries. Que série maravilhosa essa série
que encerra hoje. Fazendo uma retrospectivazinha, se você quer acompanhar tudo, está lá no YouTube. Mas, no primeiro domingo, foi o domingo de Páscoa, a gente falou sobre enfrentando a crise com a ressurreição de Cristo. E falamos da crise dos discípulos, lá em João 20. No segundo domingo, enfrentando essa crise com fé. E falamos lá em Marcos capítulo 4, que Jesus acalma a tempestade, estando no meio dela. Terceiro domingo, foi domingo passado, uma palavra maravilhosa que Deus mandou para nós sobre a provisão de Deus nas crises. E, 2 Reis, capítulo 4, a mulher que acreditou em Deus, acreditou no que o profeta falou para ela, e simplesmente ela pegou vasilhas emprestadas e foi derramando o azeitezinho, e aquilo foi multiplicando, ao ponto dela ficar com as vasilhas cheias, e vender o azeite e pagar todas as suas dívidas. Deus está nesse projeto de pagar conta, de pagar dívida. Deus não quer que você deva a ninguém. Hoje, nós vamos fazer um sermão tríplice. Hoje nós vamos usufruir de 3 coisas lindas. Aquilo que nós aprendemos ao longo do contexto bíblico e das entrelinhas da Bíblia sobre crises, de quem venceu as crises, venceu em 3 áreas. As pessoas tiveram coragem, perseverança e elas creram em Deus. Então, elas tiveram esperança. Então, hoje, em primeiro lugar, eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 ao 37, diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Presta atenção no posicionamento de um jovem, de um adolescente chamado Davi. Respondeu Saul, o rei de Israel, aquele rei que Deus não permitiu que ele fosse rei, mas o povo quis, e Deus permitiu que Saul fosse um rei que o povo elegesse. Então, o rei respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, um menino, um adolescente, e ele é um grande guerreiro desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Davi está contando que ele aí tem condições de enfrentar Golias, enfrentar o gigante, porque na sua prática de vida ele já luta contra urso e leão. Teu servo, verso 36, é capaz de matar tanto um leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Davi se posiciona como um rei, como um guerreiro, no lugar de Saul, que também era um guerreiro, e era o rei de Israel, mas estava acovardado com o medo. E nós já aprendemos aqui que o medo paralisa na crise. Mas você da IBF, que foi capacitado, foi treinado, ouviu esse mês inteiro que você vai lutar contra o medo e você não vai paralisar por causa do medo. Posso ouvir um amém? Então o verso 37 diz: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, o que o Senhor esteja com você. Não tem o que falar. Depois de um posicionamento desse, o rei disse: vai lá. Você não disse que sabe lutar? Vai lá. E que o Senhor seja contigo. Irmãos, no meio de uma crise, como você reage faz toda a diferença. No meio de uma crise, como você se posiciona faz toda a diferença. Eu digo e repito,
Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando, mas quando você chama a responsabilidade para si, quando você se posiciona, a crise recua. Quando você se posiciona, Deus se levanta e vai junto com você. Quantos creem nisso? Digam amém. Eu creio demais nisso. Israel estava vivendo uma das crises maiores da sua nação. Tinha um inimigo afrontando ele, intimidando, ameaçando, e todo o exército calado, irmãos. Quando nós calamos, nós damos autoridade à crise para vencer. Quando nós calamos, nós damos autoridade ao inimigo para amedrontar. Mas preste atenção nisso. Golias representa aqui o medo, opressão e a impossibilidade. Davi representa a coragem, a ousadia e enfrentar crises. Pode botar aí o segundo slide. Enfrentar a crise com coragem. Enfrentar, repete comigo, enfrentando as crises com coragem. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz: tenha coragem, irmão. Deixa de ser frouxo, rapaz. Seja corajoso. Crise, três coisas geram medo. O povo estava assustado, o exército estava acuado e o medo dominava. Você já sabe, quando o medo domina, as pessoas recuam. Mas, segundo lugar, crise exige coragem. Se você tem coragem, Davi confiou em Deus. Davi lembrou-se das vitórias passadas. Olha o que ele cita: eu já matei urso, eu já peguei um leão e pá, pela juba dele, pá, queria comer minhas ovelhas, e eu matei o leão. O rei Saul disse: sério? Davi disse: claro que é sério, eu sou pastor de ovelha, rapaz. Pastor de ovelha defende as suas ovelhas. E aí, o medo dominou o exército. O medo gera crise. A crise gera coragem, levanta gente corajosa. Tem gente que se levanta com força para lutar. E terceiro e último lugar, dessa primeira reflexão, crises produzem milagres. Você pode dizer um amém aí? Eu creio em milagre, irmãos. Eu sou um milagre. Essa igreja vive milagre há 26 anos. Quem está aqui desde o início? Irmã Luzinete está ali, irmão Jéssica está ali. E eles oram, e eles lutam por essa igreja. Antes de eu chegar aqui, eles já estavam aqui. E está aqui na igreja. Gente que tem raiz, gente que tem perseverança, gente que tem coragem, com 82 anos, continua aqui servindo ao Senhor. Você pode aplaudir a Jesus pela vida desse casal aí maravilhoso? Deus se levanta na crise. Deus realiza milagres na crise. Deus deu vitória a Davi. Por quê? Porque Davi se posicionou. Davi disse: esse gigante aí vai cair, vai morrer. Eu já lutei contra um leão, eu já lutei contra urso, e saí para minha fichinha. Pega a minha funda aqui, ó. Pá, 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 pô. O que o exército fez, o menino fez. Por que essa história está registrada na Bíblia? Para gerar fé no nosso coração, para gerar ousadia no nosso coração, para nos ensinar que milagres acontecem no meio das crises. E quando nós acreditamos em milagres, Deus vai com a gente. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Deus se move através do elemento chamado fé. Se no meio da crise você tem fé, Deus vai com você, quebrando os caminhos, destruindo os inimigos, e Ele vai adiante de você. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. As crises produzem milagres porque o gigante caiu. Diga comigo: o gigante caiu. Se o gigante caiu lá atrás, o povo foi encorajado. Rapaz, esse menino, filho de Jessé,
seus irmãos tudo guerreiro, e ele levava comida para os irmãos. Mas o menino se posicionou como um homem. Como é que você se posiciona no meio da crise? Como um menino ou como um homem? Como uma mulher corajosa? 1 Coríntios vai dizer que Paulo diz: quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, e eu senti como menino, mas acabei com as coisas de menino quando eu me tornei homem, e um homem corajoso. Então, Deus usa pessoas comuns para vencer as crises. Segundo lugar, enfrentando as crises, não só com coragem, mas com perseverança. Repete comigo: perseverança. E o texto de perseverança é clássico, é lindo. Está lá em Atos 16, 25 ao 34. Olha que registro. Eu não podia encerrar essa série sem citar esse texto. Eu fiquei em dúvida essa semana: Senhor, quanto texto bom para pregar sobre crises. E aí eu coloquei um pedacinho de cada um até chegar onde eu quero no final, com a cereja do bolo, que você vai ver o que Deus tem para nós hoje. Olha só que coisa linda. Perseverança. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando. Repete comigo: orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Repete comigo: abalados. Quando a gente ora, o mundo espiritual se abala em nosso favor. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Houve um milagre no meio da prisão, para aqueles homens continuaram perseverando. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos estivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, acendeu a luz no meio da escuridão, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu faço para ser salvo? Vocês são homens de Deus. Vocês estavam louvando aqui, em outras palavras, nós sentimos a presença de Deus no meio dessa cadeia. Um mover espiritual estava acontecendo aqui. E aí Paulo e Silas respondem: crê no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Está parecendo uma célula isso aqui na prisão. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as suas feridas, lavou as feridas deles, desculpe. Em seguida, e todos os seus foram batizados. Houve salvação no meio da crise, amém, irmãos? Houve milagres. Então, os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição. Opa! Depois do milagre, deu um lanchinho da célula. Com todos da sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Queridos irmãos, queridos discípulos de Jesus, que me ouvem aqui em casa, Paulo e Silas enfrentaram uma crise pregando a palavra. Mas quando a gente enfrenta uma crise fazendo aquilo que Deus manda, Deus se responsabiliza. Quem está me entendendo diz amém. Esses homens estavam presos, orando, louvando, crendo, e aí não tem outra. Junta a oração, junta a fé, junta louvor, o milagre acontece na sua casa, amém, gente? Não tem como não acontecer. A presença de Deus chega lá. Na minha célula na quinta-feira, lá na torre, se você mora na torre, me procura aí e vai lá em casa. Quando chega as pessoas, a gente se organiza e ora. E aí nós colocamos o louvor, e eu apago a luz para ficar igual na IBF, para ficar aquele clima gostoso.
E aí o louvor começa. Quando termina o louvor, nós ministramos. Você que chegou aqui abatido, você que chegou aqui triste, você que chegou aqui precisando de um renovo, você que chegou aqui precisando da presença de Deus, se ajoelha onde você está e nós vamos orar agora. E parece o culto aqui. E a presença de Deus, a gente começa a orar, e as pessoas se quebrantam, se ajoelham. E quando a gente levanta, a gente faz o quebra-gelo. E depois do quebra-gelo, a gente faz a oração pela cadeira vazia. A gente sempre ora por aqueles que ainda não chegaram na célula, mas Deus pode trazer. A célula que não ora, não recebe visitantes, mas a célula que ora, Deus manda visitante. Quem está me entendendo diz amém. E a gente ora, Deus, essa cadeira vazia aqui, Senhor, ela representa João, Maria, Pedro, que a gente nem conhece, mas que eles podem chegar aqui, por favor, Senhor, manda eles para cá. Se a gente pede, aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Você pode dizer um glória a Deus aí, irmãos? Você pode dar um aleluia aí, irmãos? Você pode aplaudir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Oh, glória! Queridos, Paulo e Silas enfrentaram crise. As crises não podem parar a nossa adoração. Repete isso comigo. As crises não podem parar a nossa adoração. E a adoração aqui não é só cântico, é estilo de vida. Presta atenção nisso. Eles estavam presos, eles estavam feridos. O texto diz que o carcereiro lavou as suas feridas. Preso, na algema lá, irmão, pé e mão preso. Eles estavam adorando. Presos, feridos e adorando. Ou seja, a crise não paralisa a adoração na minha vida. Quem está entendendo o que eu estou falando diz amém aí. Segundo lugar, as crises abrem portas. No meio de uma crise você recebe uma rescisão. No meio de uma crise você recebe uma indenização. No meio da crise você recebe uma herança. No meio da crise Deus abre portas. Foi assim na prisão. Esses homens estavam orando. Tem louvor na sua casa? Tem oração na sua casa? Tem fé na sua casa? Se tem, Deus se revela quando você se posiciona espiritualmente. O terremoto aconteceu, a terra tremeu. Há pessoas que estão em crises e que querem tirar suas vidas. E aí nós fizemos o contraponto. Nós oramos o tempo todo por isso. Mas nós não divulgamos, não trazemos nos holofotes, nos telões, na mídia. Não. Queridos, as crises abrem portas. O terremoto abriu, as portas se abriram e as cadeias caíram. 3 coisas que acontecem quando você se posiciona no meio da crise. O terremoto, as portas se abrem e as cadeias se abrem. Por fim, não gostaria de parar, mas tem que parar. Por fim, as crises geram salvação. O carcereiro se converteu. O carcereiro aceitou Jesus. Irmãos, não tem coisa mais linda em ver pessoas aceitando Jesus e sendo transformadas. Domingo que vem vai ter batismo aqui na igreja, amém? 10 horas da manhã, a gente vai parar o culto aqui, no meio do culto vai ter uma transmissão direto lá da piscina, e a gente vai ver o batismo aqui no telão. Você vai assistir o batismo aqui, sentado, na igreja, e os pastores vão estar lá batizando, depois vamos ter a ceia, as pessoas vão sair de lá, vão para o banheiro, se enxugar, tomar banho, se organizar, volta para cá, aqui na frente nós vamos receber. Hoje tinha 47 pessoas na sala do acolhimento. Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Pessoas estão chegando de outras comunidades feridas. Você não imagina os relatos que eu ouço.
pastor, eu estava afastado. Pastor, a igreja que eu estava aconteceu isso. Mas Deus me trouxe aqui. A palavra mudou a minha vida. O acolhimento fez toda a diferença. Uma igreja acolhedora. E há umas 3 terças-feiras atrás, o pastor Jefferson teve uma revelação aqui. Pregando aqui, ele disse: quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu não sabia o que era um abraço, um beijo. E a igreja, os irmãos me abraçaram. O pastor me abraçou. E ele que é meio que psicólogo e estuda essas coisas assim, meio cientista, ele diz: rapaz, essa igreja é acolhedora, porque a linguagem de amor do pastor é toque, é abraço. Então quando ele abraça as pessoas, elas se sentem amadas. E todo mundo quer devolver o abraço. Ninguém devolve um abraço com um chute, com a tapa, não. Então, a igreja é acolhedora, a igreja é amorosa e quebra o jugo, quebra as barreiras, quebra as resistências emocionais. Quem está me entendendo diz amém. Quantos testemunhos nós temos aqui de pessoas que foram abraçadas, pessoas que foram beijadas. A Bíblia fala sobre o ósculo santo, é beijo santo. E eu gosto de beijar na bochecha, mas assim, eu gosto de encostar assim, é beijo, tome. Minhas blusas é tudo melada de maquiagem aqui, das irmãs que ficam se esfregando em mim. Calma, fica me abraçando aqui, né? Mas sou eu que abraço elas. Porque o pastor tem que ter o cheiro da ovelha, tem que ter a maquiagem da ovelha. Embora eu diga às irmãs, isso não é bíblico, botar pó na cara. A Bíblia manda a gente botar a cara no pó. Mas as irmãs insistem em botar pó na cara. Denise também, meu amor, pelo amor de Deus, faça isso não. E por fim, crises, enfrentando crises com esperança. E tem um texto aqui que é extraordinário. Romanos 8, Paulo diz: considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Vocês são revelados na medida que entendem a palavra e que se submetem à palavra e que são transformados segundo a palavra. Jesus disse a gente, foi o primeiro versículo que nós abrimos: no mundo vocês terão aflições. O evangelho não é só vitória, tem derrota também, irmão. O evangelho não é só guerra, tem paz. O evangelho não é só bonança, tem lutas. Mas Deus prometeu uma coisa. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Presta atenção nisso. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme, até agora, com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se não vê é esperança. Quem espera aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos,
aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede, nos ajuda a orar com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. E por fim, o verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. A criação geme, o Espírito intercede. Há uma conspiração abençoada dos céus para gerar você no mundo espiritual e gerar uma nova criatura em Cristo. Você foi transformado. Não existe falta de esperança para nenhuma pessoa. Ela pode ser a pior pessoa do mundo. Ela pode ser o pior assassino, estuprador, pode ser violento. A casa pode ser cheia de pessoas que não conhecem a Deus. Mas há esperança, há um processo espiritual de gerar no mundo espiritual a nova identidade em Cristo, que nós somos transformados e esperamos na glória. Paulo ensina que as crises não são o fim, mas as crises são as oportunidades de Deus agir em nosso favor. Queridos, sofrimentos, as crises são temporais, os sofrimentos são passageiros, a glória é futura, a gente vai estar eternamente na glória, e lá não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá choro, e não haverá sofrimento. Por quê? Porque nós estaremos eternamente com o nosso Pai. E nessa busca, nessa perspectiva, a esperança é eterna. Crises, segundo lugar, produzem propósitos. Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Deus transforma crises em propósitos. Terceiro e último lugar, crises terminam em vitória. Você pode dizer isso? Crises terminam em vitória. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. Deus garante a vitória, irmãos. Nós somos mais do que vencedores, diz Paulo. Nós somos mais do que vencedores. E eu concluo dizendo que as crises sempre virão, mas Deus nos sustenta. E nós encerramos essa série com os principais pontos que Deus marcou as nossas vidas: ressurreição, fé, coragem, perseverança, esperança. E eu deixei isso aqui para o final. Salmo 92:10, bota aí por favor. Aqui está a cereja do bolo. Aqui está a melhor parte, aquele pedaço de bolo que você come e deixa aquela parte mais gostosa para o final. Quando eu era criança eu comia e eu deixava pela parte mais gostosa para o final. Aí meus irmãos vinham e comiam. Sério? Aí depois eu aprendi e comecei a comer a parte melhor logo do início. Mas aqui, olha o que aqui o salmista diz, irmãos. Leia aí por favor, bem alto, bem bonito. 2, 3 e já. Tu aumentastes. Que linguagem é essa, irmão? Que linguagem é essa? Esse salmista foi revestido de um poder. Ele diz assim, ó: tu aumentaste o meu poder como de um boi selvagem. O que é um boi selvagem?
Imagina aquele boi aí forte, aquele boi de arena, que músculo, perna, braço, tudo musculoso, as patas, sei lá como é que chama do boi. E o boi, ele desbrava. O salmista diz que o Senhor aumentou o poder como um boi selvagem, um boi musculoso, cheio de força. E mais, derramaste sobre mim o óleo novo. Boi, força, óleo, unção. O salmista está cheio do poder de Deus e ele expressa dessa forma. É mais ou menos o que tem lá em Atos 1:8. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Presta atenção nisso. Poder no Novo Testamento é o poder de uma dinamite, no original grego que é o dínamos. É dinamite que bota para estourar as rochas, bum, que bota para estourar casa, prédios, bum. Quem criou isso era crente, um cientista, e ele se inspirou na Bíblia. Se a Bíblia diz que é um poder, que é uma dinamite, então isso aqui vai ser uma dinamite. Querido, a diferença entre um crente com o poder de Deus se sente assim, e um crente sem o poder de Deus se sente fraco. O salmista diz: eu me sinto como um boi selvagem, como um boi forte. Eu me sinto como um óleo novo derramado na minha cabeça, uma unção nova. Queridos, a unção faz toda a diferença na sua vida. Quando você busca, em Atos, eu citei Atos 1:8 aqui a propósito, quando os discípulos que eram pescadores, Jesus vem ao mundo, nasce numa manjedoura, Jesus vive como menino, cresce, se torna um homem, assume o seu ministério, recebe o pecado da humanidade, morre, ao terceiro dia ressuscita, e tem as chaves dos céus e do inferno nas suas mãos. Esse Jesus vai embora, e ele diz assim: vocês vão receber um poder, vocês serão agraciados, o Consolador virá, e quando ele vier, vocês vencerão o mundo. Em outras palavras, o que o salmista disse, os discípulos receberam o poder como de um boi selvagem e um óleo novo. Quem está me entendendo diz amém. Presta atenção nessa noite. Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Quem gostaria de receber poder de Deus aqui? Poder para vencer as suas forças, crises emocionais, crises morais, crises espirituais. O salmista disse: a minha força é como de um boi selvagem, é como de um homem que recebeu uma unção nova. O poder de Deus transforma, dá ousadia, o poder de Deus capacita você. Jesus veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Lá no Gênesis, Deus fez o homem, e Deus tinha comunhão com esse homem, Deus tinha intimidade com esse homem. Quando o homem pecou, irmãos, o pecado danifica o ser, o homem. E o homem pecador faz coisas absurdas. O homem pecador tem o poder do mal. Quando o maligno toma conta dele, quando ele está vivendo em pecado, ele tem poder para destruir a sua família. Ele arranja um amante, ele sai de casa e ele deixa as crianças lá, uma família destruída. Você diz: como pode um homem fazer um negócio desse? Um homem cheio de pecado, ele é capaz de fazer atrocidades. Tem crimes aí que uma pessoa é toda esquartejada. Um homem cheio de maldade é capaz de destruir nações. Está aí as guerras.
Um homem cheio de maldade é capaz de pegar uma criança e violentar ela. Jesus veio para destruir as obras do diabo. O segundo Adão, que é Jesus, ele veio para restaurar o que Deus tinha proposto na vida do homem. E esse homem, quando ele recebe a Jesus Cristo, ele é transformado e ele recebe uma unção para viver de acordo com o que Deus quer que ele viva nessa terra. Quem está me entendendo diz amém. Jesus veio e ele nos atinge em duas dimensões, no vir e no ir. Quando ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregado com o pecado, que eu vos aliviarei. Domingo aqui vai ser o batismo e a gente vai batizar pessoas que foram transformadas. E essa é a máxima da igreja evangélica, a celebração de vidas. Por que nós nos alegramos tanto quando se converte pessoas aqui? Porque o evangelho, o propósito dele é transformar as vidas. É esse texto de Paulo em Romanos. É a natureza gemendo, é a criação sendo constrangida com a ação do Espírito Santo em nós. Como dizia o irmão Toninho, as pessoas não vão passar na igreja: ei, eu quero ser crente, dá para entrar aqui. Nós temos que ter um coração tão cheio de compaixão, que devemos buscar os perdidos e trazê-los às nossas células, trazê-los à nossa igreja. Se nós não trouxermos os perdidos, como eles irão ser alcançados? Se você que é membro dessa igreja e é participante da igreja, serve nos ministérios, só chegar aqui e servir e ir para casa, como essa igreja vai avançar na missão que Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Por que isso acontece? Porque a igreja saiu das quatro paredes e foi cumprir a missão. Aonde nós vamos fazer isso? Nas nossas casas. O seu amigo pode não vir ao culto, mas na sua casa, se você chamar ele para jantar, ele vai. E depois do jantar você vai: posso orar por vocês? Claro. Posso dar uma palavra para vocês de Deus? Claro. Depois desse jantar aqui, você já abriu a porta. Semana que vem tem de novo. Vai ter um lanchinho aqui em casa e a gente vai orar, a gente vai ler a palavra, a gente vai adorar. Você pode vir? Vem. E o Espírito Santo vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. E você não precisa nem chamar a pessoa para ir para a igreja. Ela vai perguntar assim: onde é a tua igreja? Eu quero ir lá. Porque você orou, você foi estratégico, você falou de Jesus através das suas ações, das suas atitudes de amor. E as pessoas começaram a vir para a igreja e querer
servir, adorar. E não só isso, mas vir para a escola bíblica, se capacitar e começar a pregar o evangelho para outros. Se você é crente, de verdade, você tem que cumprir um ciclo na sua vida. Nasceu de novo, foi discipulado, se fortaleceu, foi enviado, ganhou alguém, fortaleceu ele, discipulou ele, capacitou ele. Quando aquele discípulo seu começar a ganhar outro e fazer a mesma coisa, você cumpriu o ciclo da vida cristã. Jesus disse: vinde a mim. Irmãos, imagine só a receita de Satanás para falir uma igreja. Todo mundo ocupado em cada ministério e sem ninguém trazer nenhuma vida para Jesus, sem ninguém ganhar nenhuma vida para Jesus. Aqui fica um clube social. A igreja bonita, climatizada, cheia de gente servindo, mas cadê as vidas? Cadê as vidas alcançadas? Cadê as vidas transformadas? Nós fomos chamados para vir, mas depois Jesus mandou: ide por todo mundo, pregue o evangelho. Fomos chamados para vir, ser salvos, ser restaurados, sermos treinados, e agora vocês vão. E agora eu vou encerrar com a bola de ouro. João 7, 37 a 39. Olha o que é que Jesus disse. No último dia da festa, o mais importante, tem como botar aí o texto? João 7, 37 na NVI. No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levanta-se e diz em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você vai se sentir como um boi selvagem, com um óleo novo, cheio de unção, cheio de autoridade. E ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado por Jesus, ainda não fora glorificado. Irmãos, preste atenção no segredo. Vinde a mim quem tem. Se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Sabe por que eu estou bebendo água nessa garrafa aqui? Porque o meu corpo está se movimentando. Eu estou falando, eu estou gritando, eu estou suado, e o meu corpo precisa de água. Quando uma pessoa faz academia, eu perguntei ontem a uma personal lá da minha academia: por que um ser humano precisa de água quando está treinando? Ela disse: por causa da desidratação. O corpo faz movimento, perde líquido e você precisa repor. Todos os dias de manhã na academia eu tomo 2 litros de água, mesmo sem gostar. Por quê? Porque o corpo precisa de água. Se você está parado aí, quieto, sem movimento, você não tem sede. Eu tenho muita sede, eu estou suado, eu estou aqui, meu corpo está cheio de movimento. Aqueles que se movimentam no mundo espiritual têm sede de Deus, e Deus sacia sua sede. Aqueles que não se movimentam no mundo espiritual não têm sede e vivem a mesma vida. Quem está me entendendo diz amém. O segredo da vida aqui na terra é ser cheio do Espírito Santo. O segredo de viver cheio do Espírito Santo é ter sede. Mas se você não se movimenta, se você não vai ao encontro das pessoas, você não tem sede. Jesus usa a figura da água. Olha o que Isaías diz, 44. Pois derramarei água daqui na terra sedenta, e torrentes na água seca. Derramarei do meu espírito sobre sua prole, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Aquele que tem sede, venha e beba, Jesus disse. Aquele que tem sede, venha e beba. Aquele que tem sede, venha e beba.
A nossa geração precisa ter sede. A nossa geração precisa se movimentar no mundo espiritual. Senão, não tem sede. Não tem sede e o Espírito não é derramado sobre a sua vida. Eu quero encerrar dando a minha sugestão a você, como se movimentar no mundo espiritual, como ter sede de Deus. Primeiro, seja humilde. Senhor, me dá água. Senhor, eu preciso de Ti. Irmãos, eu nunca vi um rebelde ser cheio do Espírito Santo. Eu nunca vi um soberbo ser cheio do Espírito Santo. Nenhum orgulhoso recebe de Deus, porque João disse que o homem não recebe nada se dos céus não lhe for dado. Você tem que ter humildade. Segundo lugar, palavras de fé ao seu respeito. Cuidado com o que você diz sobre você mesmo. Ah, eu já estou melhor do que mereço. Se você está melhor do que merece, você não merece mais nada. Você está conformado. Ah, eu não preciso. Ah, eu não creio. Ah, eu não posso. Ah, eu sou fraco. Cuidado com palavras de fé ao seu respeito. Busque a Deus. Busque ao Senhor. Seja humilde. Ore. Buscando a presença. Se ajoelhe em casa. Se quebrante, Senhor, por favor. Quando você se humilha, quando você busca, quando você tem sede, a presença de Deus chega lá na sua casa. Você precisa buscar, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome. Ore de joelhos, se humilhando. Confesse seus pecados. Louve, como Paulo e Silas fizeram na prisão. Louve. Sua casa, seu carro tem que andar com louvor. Sua vida tem que ser regada com elementos que atraiam, que façam você ter sede e busca. Você vai ser como um touro, como um boi selvagem. Você vai receber um óleo novo, segundo a linguagem do salmista. Você vai receber poder de Deus. Esforce-se para ler a palavra. Sem alimento você não chega em lugar nenhum. Hoje eu encerrei a minha classe de acolhimento. Domingo é o batismo. Todos os domingos, quem foi que leu a palavra todos os dias? Quem foi que orou todos os dias? Irmãos, se você não se movimentar no mundo espiritual, você não vai ter sede. Você não tendo sede, você não vai ser saciado. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. A glória de Deus pode encher a sua vida. Aqueles que se humilharem, aqueles que reconhecerem as suas falhas, aqueles que têm sede, venham a mim e beba. E eu vou encher você de uma unção nova. Eu vou encher você de uma palavra. Eu vou encher você com uma unção do touro, do boi selvagem. Uma unção nova. Esforce-se. Seja submisso à palavra. Seja submisso aos seus líderes. Seja submisso aos seus pastores. Deus não derrama óleo na cabeça de gente soberba. Deus não derrama óleo na cabeça de gente murmurador.
Deus não derrama óleo em gente orgulhoso, altivo. Eu tenho sede de ti, Senhor. Se você tem sede, você chegou na igreja certa. Você que está em casa, se ajoelha em casa. Você que está aqui, se você quer nessa noite receber a unção de um boi selvagem, a força de um boi selvagem para enfrentar as lutas, se você quer ser cheio de um óleo novo, aonde você estiver, fica de pé agora, se movimenta e diz: Deus, eu quero. Fica de pé e declare isso agora. Deus está preparando o caminho, endireitando as veredas. Declare isso agora, no nome de Jesus, com toda a força do seu coração. Busque. Nós vamos orar nessa noite para que Deus derrame sobre você